E aí, pessoal? Já ouviram falar de gatilho? Não tô falando de arma, não. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão dos gatilhos, né, e como é que eles funcionam. Esse conceito é bem interessante do TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, e ele é bem útil para entender algumas coisas que acontecem com a gente. E aí eu falei um monte de coisa já, e você deve estar pensando, tá, o que que esse cara tá falando? Vamos começar do começo. Vamos falar então do que seria a terapia cognitivo-comportamental. Para entender terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ter que entender o que deu origem à terapia cognitivo-comportamental, que foi o tal do comportamentalismo clássico ou behaviorismo. Esse daqui é uma abordagem da psicologia lá do início, em que os autores, né, os criadores, eles se propunham a fazer o seguinte: vamos ser completamente objetivos em termos da psicologia. Até então, a psicologia se baseava em alguns conceitos que não estavam acessíveis objetivamente, segundo eles, e porque não eram observáveis diretamente. Então eles disseram assim: a gente precisa se basear só no que dá para observar, senão a gente perde a objetividade. Eles disseram: essa alguma coisa aqui que acontece com a pessoa, a gente não consegue acessar, que são os pensamentos, são processos internos que são particulares a cada um. Essa seria a subjetividade. Então, o que eles pensaram? Tiramos fora. A gente tira fora e fica só o que é o estímulo externo, o que acontece aqui no mundo, e a resposta que o indivíduo vai dar. Eles começaram esses estudos com os animaizinhos lá, com os camundongos. Então isso deu muito certo para animais, tanto que hoje em dia muitos dos conceitos que foram utilizados lá, eles são aplicados para domesticação, por exemplo, para adestramento, porque são realmente úteis para os animais, porque essa parte a gente consegue de certa maneira ignorar a parte cognitiva dos animais para interagir com eles. Em parte, mas dá certo, tá? Só que quando tu tenta jogar isso pro ser humano, aí a coisa embola um pouquinho em meio de campo, porque o mesmo estímulo, para animais, o mesmo estímulo estava gerando a mesma resposta. Se eu pego para um camundongo e eu tento fazer com que ele não mexa numa alavanquinha lá, eu dou um choque nele. Para todos os camundongos, se eu der o choquinho neles por quantidade suficiente de vezes, ele para de mexer na alavanquinha. Ser humano aconteceu um treco meio bizarro, assim. Para algumas situações como essas, assim, até dava certo. Mas, em dados momentos, o ser humano ele se comportava de maneira diferente. Tu dava choque nele, dava mais choque nele, e daqui a pouco ele estava dando uma outra resposta. Daqui a pouco ele estava, de repente, ah, tentando se esconder, em vez de só se afastar, ou tentando bater naquela alavanca com uma outra coisa. Enfim, dava ruim, não dava muito certo. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então eles tiveram que trazer de volta aquela alguma coisa que não estava respondendo a esse processo todo. E aí surge então a tal da cognitiva, né? Cognitivo é o nome que a gente dá então para esses processos internos, processos relacionados à parte que a gente costuma chamar de mente, essa parte de pensamento, de consciência e tudo mais. Isso foi trazido de volta para a gente começar a conseguir entender o que significa, por que o mesmo estímulo gera uma resposta diferente e o que está acontecendo com essas respostas diferentes. E o estímulo, agora a gente entra no que eu queria falar para você, o estímulo nada mais é do que o tal do gatilho. Então, se a gente tem um gatilho, ele dispara um processo cognitivo que resulta em uma resposta. De modo geral, muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente tem acesso à resposta. E aí a gente tem que voltar e entender qual foi o estímulo, para daí a gente começar a considerar os processos cognitivos. Vamos abrir um pouquinho os processos cognitivos para a gente ver o que acontece. Os processos cognitivos, eles são muitos e são bem complexos, então eu vou dar uma certa resumida aqui, mas na cognitivo comportamental a gente tem alguns conceitos bem interessantes para entender. Então a gente tem um pensamento automático. Então o estímulo, o gatilho, ele dispara um pensamento automático na gente. Esse pensamento automático ele acontece com a gente rapidamente, sem a nossa vontade, sem o nosso controle, e muitas vezes a gente não percebe que ele passou.
ele surge, vai embora e a gente não percebeu. Como eu disse para vocês, a gente começa só a sentir os efeitos. Ele está relacionado com crenças intermediárias. Então, crenças intermediárias são algo que a gente acredita que é verdade e que a gente não tem muito, também não tem muito controle sobre essa crença intermediária. Ela se relaciona a esse outro conceito aqui, ó, que é a crença central, que esse sim é o principal, por assim dizer, o cerne dessa história toda, e ela é formada muitas vezes na infância a partir de situações que a gente vive, muitas vezes traumáticas, e que então faz com que a gente desenvolva essa crença intermediária. Essa crença intermediária costuma estar estruturada na nossa mente, nos nossos processos cognitivos, de uma maneira imperativa. Então, assim, eu sou ruim, eu sou um fracasso, eu sou azarado. Isso é uma crença intermediária. E aí, se tu explora essa crença intermediária, tu começa a entender que ela surge de uma crença central. Ah, eu sou azarado porque lá eu sempre fui azarado. A pessoa começa a falar algo nesse sentido. Eu sempre fui azarado desde... Aí se tu perguntar pra ela, desde quando que tu vê que tu é azarado? Ele vai falar, bah, mas desde que eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro que aí eu tava andando com a minha mãe e aí ela furou o pneu do carro e quando ela chegou em casa, meu pai brigou um monte com ela. Então, assim, essa crença central, ela, quando tu abre ela, ela se descortina e vira uma coisa enorme, assim. Mas pra gente não é, pra gente, a gente só fica muitas vezes na crença intermediária. Então a gente, olha aí, ó, de novo, ó, viu como eu sou azarado? Acontece tal coisa. É, aí tu tá seguindo a tua vida, daqui a pouco acontece outra coisa. Olha aí, ó, de novo o meu azar de sempre apareceu. Então, quando a gente explora essa crença intermediária, ela é super importante, porque quando tu começa a explorar a crença intermediária, tu começa a entender o que que acontece e o que que fez surgir essa crença dentro de ti. E essa crença, aí a gente pode fazer o processo interno, né? O processo inverso. Essa crença, ela gera pensamentos na gente, e os pensamentos automáticos e, os pensamentos, e outros pensamentos também. Então, muitas vezes eu começo a parar de ir atrás de um grande objetivo meu, porque eu estou me freando por causa da minha crença intermediária. E eu penso assim, eu nem vou lá porque se eu, por exemplo, quando a gente está querendo chegar numa mina lá, numa menina bonita, muitas vezes acontece essa história dessa crença intermediária. Cara, mas eu não sou bonito, então ela não vai me dar bola. Então eu nem vou lá. Pensamento surge de novo, nem vou lá porque daí eu evito a fadiga, porque eu sei que ela vai me rejeitar. Então, esse processo todo, ele é muito útil para a gente entender tudo isso, sabe? Ele é muito útil para entender como é que as coisas se processam dentro da gente. E aí, por que que eu quis falar com vocês sobre isso hoje? Porque para a gente começar a melhorar mentalmente, a gente vai ter que começar a fazer esse processo que eu meio que mostrei para vocês. A gente tem que começar a identificar os gatilhos. Mas para identificar gatilho, muitas vezes a gente não consegue de início. Então a gente tem que começar pelos efeitos, pelas respostas. Então quando você, de repente estou falando aí com você que tem uma ansiedade, síndrome de um episódio de ansiedade, episódio de pânico, ou você é uma pessoa que muitas vezes bate a bad, como eles costumam dizer, né? De repente tu fica mais chateado, mais para baixo e não sabe dizer o que está acontecendo. Isso é uma resposta. É importante que você comece a ponderar qual que foi o gatilho, o que que aconteceu que fez com que você começasse a sentir daquele jeito. E para fazer isso, tem algumas técnicas. Uma delas é tu começar a registrar o tempo. Então, hoje, então tu tem que ter certa disciplina. Mas hoje me bateu a bad. Então você marca. Você vai lá e marca. Sei lá, 20, que dia hoje? 25/5/2025, às 7h20, eu tive uma bad. Tu vai lá no outro dia, tu registra de novo. Então, por isso que diário é legal. O diário não serve muito a esse propósito, mas a gente poderia
extrapolar o conceito de diário e usar ele nesse sentido. Tu pegaria e começaria a registrar esses eventos devagarzinho, porque tu vai começar a identificar padrões. Quando a gente identifica padrão, é quando a gente começa a ver que os gatilhos ocorrem por alguma coisa. Esses padrões são constantes. E essas constantes começam a descortinar os pensamentos. Depois, se tu explora, tu consegue ir em busca desses pensamentos. Então, é um primeiro passo importante, tá, pessoal? E aí? E era isso aí, então, pessoal. Quem sabe, e todos nós temos esses pensamentos automáticos, tá? Então, não pense que você é o único e não pense que é fácil de acessá-los, é bem complexo mesmo. Mas com certa persistência e disciplina, dá para chegar lá, tá? Contem aí nos comentários se vocês têm alguma coisa que vocês já identificaram, estão relacionados a pensamentos. Isso é bem legal e bem útil. Forte abraço e até a próxima aí.